Alô, galera do canal Melhor Época. Aí, pra quem viveu as décadas de ouro dos anos 80 e 90, os melhores filmes, melhores séries, melhores músicas, melhores animes, melhores desenhos, melhores programas. Hoje vamos falar aqui dos carros vendidos nos anos 80. Carrões aí que por muito tempo fizeram a cabeça da garotada. Muitos desejavam crescer para ter um carro daquele. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para que possamos trazer mais conteúdo aí para vocês. E vamos lá. Nos últimos anos, o mercado automotivo brasileiro conseguiu ter mais de um líder de vendas, o que não era muito comum. Primeiro foi o Fusca, que dominou aí as décadas de 60 e 70, isso ininterruptamente. Depois aí nos anos 90, 2000, o Gol ocupou o topo, sem deixar cair a bola aí por um único ano. E uma reviravolta econômica no meio da década, nesses tempos aí da indústria automotiva, com novos segmentos no mercado automotivo, fez com que essas coisas mudassem completamente. Então vamos seguir aqui com os carros mais desejados e os campeões de vendas aí da década de 80. Quem não lembra aí do Chevette, Monza, Escort, Opala? Vamos falar aí de todos esses carros maravilhosos e também citar aí quantas unidades foi vendido de cada um aí nessa década de 80. Vamos começar aí pelo nosso Chevette, que teve simplesmente 655.217 unidades vendidas aí na década de 80. Garantiu aí uma boa colocação nos 3 primeiros anos, né, que antes ele só perdia para o Fusca e o Passat. Mas em 83 ele foi remodelado, ficou com um estilo mais moderno, que aproximava do Monza. Com a divisão dos clientes da Volkswagen entre Gol e Fusca, o Chevette vendeu aí 85.984 unidades só naquele ano e se tornou então o primeiro modelo a quebrar a hegemonia do Fusca na liderança do mercado. No restante da década, ele viveu de sua boa fama conquistada por suas qualidades e versões mais luxuosas. Volkswagen Gol vendeu aí 645.111 unidades. Tinha uma carroceria bonita, moderna, com traços inspirados no esportivo e Scirocco. Embora seu desempenho e seu motor não fossem lá uma qualidade, o maior espaço interno e sua concepção moderna foram suficientes para tirar cada vez mais os compradores do Fusca. E até que mais ou menos em 83 ele finalmente ultrapassou seu antecessor e também o Passat. O fato de ser o Volkswagen mais vendido do Brasil não foi suficiente para conquistar a liderança de mercado. Isso só veio acontecer realmente em 87, quando o fabricante matou o Fusca e deu início aí então à aposentadoria do Passat. Chevrolet Monza, com 507.678 unidades vendidas. O Monza ele antecedeu o Gol na liderança do mercado, né? Ele chegou em 82 com um motor 1.6, carroceria hatchback de 2 portas exclusiva do Brasil. Foi inspirada aí no Opel Monza europeu, que era um carro bem maior inclusive, mas ele deslanchou mesmo a partir de 83 e se tornou um sedã e ganhou novos motores de 1,8 litros, com opções de 2 ou 4 portas, que era um projeto moderno em um nível de acabamento raramente visto aqui no Brasil. Ele faturou a liderança do mercado em 84, 85 e 86, que inclusive foi a única ocasião em que um modelo não popular foi o mais vendido do Brasil. Ford Escort, 369.504 unidades. Ele chegou em 83, né, um ano depois do Monza, e representou um salto evolutivo imenso em relação ao Corcel. Também o Escort era idêntico ao modelo vendido na Europa, exceto, claro, pelos motores de origem francesa. Ele era moderno, bem acabado, tinha uma versão esportiva e outra conversível. Não vamos falar ainda do Escort XR3 porque ele já foi da década de 90.
Era uma coisa que não se via muito num carro nacional desde o fim do Kermanguia. Então, logo de cara, o Escort superou o Corcel e suas vendas só foram aumentando nos anos seguintes. Passat vendeu 340.406 unidades. O Passat também começou a década com um visual novo, né, para os novos tempos, e era a única alternativa moderna ao Fusca, né, na Volkswagen. E ainda que bem mais caro que o Besouro, né, mas aí veio o Gol, que oferecia bem modernidade aí por um preço mais em conta. Tanto que foi preciso apenas 2 anos, né, para que o Gol superasse o Passat em volume de vendas. Em 84 ele passou a dividir a clientela com sua nova geração, né, vendida aqui como Santana. Aí no ano seguinte o Gol passou a usar o mesmo motor 1.6 e a diferença de vendas entre eles aumentou cada ano, até que em 88 o Passat então foi tirado de linha, que abriu espaço então aí para as versões mais luxuosas do Gol. E quando apareceu também o Santana. Nosso querido Voyage, ele foi praticamente o sedã do Gol, né? Mas diferente do irmão, ele foi lançado com um motor diferenciado que era o do Passat. Como sua produção ela só foi iniciada na metade de 81, as vendas naquele ano foram relativamente tímidas ali, com apenas 18.710 unidades. E colocou ele até mesmo atrás da picape Chevrolet C10. Já em 82 ele arrebentou, né? Ele vendeu mais que o Passat, mais que o Fusca e mostrou aí que esse visual moderno dele foi uma receita certa ali para aquela família. O Voyage ele vendeu 338.987 unidades. O Ford Del Rey, 259.039 unidades. O Del Rey chegou em 81 com a missão aí de ser uma variante mais luxuosa do Corcel. Na prática ele era um Corcel com visual diferente, né? Ele tinha 2 portas a mais e uma lista de equipamentos mais refinada que incluía aí câmbio automático, roda de liga leve, ar-condicionado, vidro elétrico, teto solar. Ao longo da década, o Del Rey nunca chegou a ser assim, nem perto da liderança, mas ficou sempre ali entre os 10 mais vendidos. Ele não chegou a ameaçar o Monza, mas dividiu ali a vice-liderança com o Santana, por exemplo, de 85 em diante. Ford Corcel teve aí 219.562 unidades. Ele veio renovado em 78, né? E não teve grandes novidades ali para os anos 80, exceto mesmo o motor dele que era 1.6 e teve versão a álcool. Antes do Escort, ele era opção para quem queria um Ford ali relativamente barato e simples. Só que a partir de 84 as suas vendas começaram a cair, devido à chegada do Escort e o Del Rey. Mesmo assim, seus 4 primeiros anos foram tão bons que ele conseguiu ser o 11º carro mais vendido de seu tempo. A Belina teve 213.210 unidades vendidas. Ela era uma perua do Corcel, né? Foi vendida aí durante toda a década, né? E a Ford transformou ela na perua do Del Rey em 86. Sem contar que também ela é oferecida como Scala em 83 e 84. Ela era espaçosa, confortável, econômica e vendeu aí quase 10 vezes mais do que a Marajó em 80 e também em 81. A Paraty teve 196.727 unidades. Ela foi aí a perua do Gol e chegou ali na metade da década de 82. Foi batizada de Voyage Paraty. E mesmo com 6 meses a menos de vendas, ela praticamente empatou em vendas com a Chevrolet Marajó. Em 83 e 84, ela dividiu o mercado com a Belina e deixaram então a Marajó para trás. E no ano seguinte, então ela tomou a dianteira e ali ficou até o final da década de 80. Bom, por último, vamos falar aqui do Chevrolet Opala. Foi um dos carros mais desejados da época.
Só que não foi líder de vendas porque era um carro muito caro. O Opala ele chegou aí em 1980 de cara nova e mudou novamente em 87. Bom, por baixo daquele visual modernizado, contudo, ele ainda era o mesmo carro de 68, mas aparentemente isso não era nenhum problema para quem tinha muita grana e podia bancar um modelo mais luxuoso da época, especialmente depois de 86, quando o Alfa Romeo 2300 saiu de linha. O Opala, até hoje, quem é apaixonado por carro conhece o Opala. Tem gente que tem aí versões antigas mesmo, colecionadores. É um carro que realmente fez e ainda faz muito sucesso. Eu, pelo menos, assim que eu puder, com certeza vou comprar um Opala, vou deixar reformadinho, guardado para passear de vez em quando, porque é um carro maravilhoso. Bom galera, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí de lembrar desses carrões aí da década de 80. Bom, quem tiver um desses carros ainda aí, pode comentar aqui embaixo falando qual é o carro que tem, pra gente bater um papo legal aí. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E vamos aí também aguardar que no próximo vídeo eu quero fazer sobre os carros da década de 90. Aí sim vai entrar o Escort XR3 e o Kadett, que disputaram bastante ali naquela década. Um abraço galera e até a próxima.